como orar pedindo ajuda. No sentido mais amplo, para orar é fazer um pedido em uma maneira humilde. O prazo para orar agora é frequentemente usado para se referir às orações religiosas, para comungar com um espírito ou divindade que você acredita. Enquanto os rituais e convenções de oração podem variar amplamente, a intenção é a mesma, para renovar sua conexão espiritual com um poder fora de si. Parte 1: Quando, onde e porquê. Aproveite o tempo para orar. Não importa como você rezar ou que você reza para, ele pode ser difícil encontrar tempo para a oração durante horários de pico. Uma maneira de lidar com isso é fazer parte da oração da sua rotina diária, como orar, logo que você acorda de manhã. Direito antes de ir dormir, ou antes de cada refeição. Não há hora errada para parar. Uma pessoas oram durante tempos emocionais, como quando se sentem tristes, com medo, ou feliz. Você pode orar a qualquer hora do dia, e tanto ou tão pouco como você se sente é suficiente para a sua vida espiritual. Algumas pessoas tornam-lo seu objetivo de manter um estado de oração todo o tempo, permanecendo conscientes de sua conexão espiritual. Ao longo do dia, judeus observantes orar 3 vezes por dia e os muçulmanos rezam 5 vezes por dia. Ainda outros orar completamente espontânea, quando o humor chama ou quando certas ocasiões surgem. Em suma, fazer o que se sentem compelidos a fazer. Encontrar um bom local para rezar. Você vai descobrir que você pode orar a qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer maneira. Ela pode ajudar a estar em um lugar onde o foco é sobre a espiritualidade ou onde o ambiente lembra de sua ligação espiritual. Você pode escolher para rezar na presença de outros, ou você pode orar privately. For algumas religiões, como o budismo, meditação é forma padrão de oração. Encontrar um lugar onde você pode acalmar-se e sentir-se ligado à sua espiritualidade é uma forma igualmente respeitável de oração. Se um campo aberto ou uma congregação curvatura dão você encontrar o seu local de culto. Conheça o seu propósito. Muitas vezes, a oração acompanha um ritual, dando fim à oração. Ele pode ser um longo fogo queima de sacrifícios de contribuição cerimônia para garantir boa sorte a próxima temporada, ou pode ser um simples enunciado pensativo em agradecimento por uma refeição. Ele não tem que pedir, pergunta ou agradecer. Tudo o que deve fazer é apreciar. A oração pode ser uma conversa, mas ele certamente não tem que ser. Algumas religiões saborear a oração como uma oportunidade para contemplação intelectual. Além disso, a oração não tem que ter alguma coisa a ver com você. Tradição católica romana inclui orações e devoções específicas como atos de reparação, ou altera os pecados dos outros. Uma vez que você sabe porque você está orando, há alguém específico que você está pensando em falar? Se você estiver olhando para ter um diálogo com quem? Entenda que a oração não tem que envolver trabalhada, o silêncio reflexivo. Ele pode ser praticamente qualquer coisa. Canções e dança têm sido peças de repertórios de oração de muitas religiões. Mesmo alguns cristãos orar enquanto exercer o seu corpo. O que quer que você fique mais perto de sua espiritualidade, o seu Deus, pode ser uma atividade de oração. Se a alta de um corredor leva você até lá. Fantástico. Se enrolado em suas folhas de acontecer, ótimo. Você pode gritar no topo de seus pulmões e dardo para os topos de morro se isso te faz agradecido, cheio de admiração, ou agradecido. Parte 2: A lei da oração. Entrar em sua posição de oração. Isto depende da crença de que tem, se houver. Às vezes, expressar seus pensamentos fisicamente pode tornar a experiência mais completa. As pessoas variam na forma como eles se posicionam durante a oração, sentado,
ajoelhado, deitado no chão, as mãos cruzadas, entrelaçadas, ou erguida, de mãos dadas com outras pessoas, de cabeça baixa, dança, prostrando, girando, balançando, e assim por diante. Algumas pessoas chegam a orar com os olhos abertos, e algumas pessoas religiosas closed. E veritem crenças que se sentir bem para elas. O que parece certo para você. Além de pensar sobre a posição do seu corpo, considere a posição de seu corpo no espaço. Algumas religiões acreditam em frente para uma determinada direção durante o ato da oração. Se, ainda reflexivamente, a partir de sua posição ou localização e ir sobre o seu dia, um pouco mais espiritualmente do que antes. Dicas: orar regularmente, para o seu próprio bem-estar espiritual e pessoal, e não apenas quando você está em apuros ou precisar de alguma coisa. Orando quando você precisa de algo. Derrota o propósito de uma oração em primeiro lugar. Seja sempre grato para o resultado da sua oração. Afinal de contas, a oração é baseada na fé que vai ser ouvido, por isso agradeço a sua prestador de modo suficientemente. Para os cristãos, orar com acordo e fé, por exemplo, se que desejam alívio para alguma coisa, declare graças a Deus, agradecendo-lhe que Ele já fornecido e dado o seu milagre. E procuram ser abençoado fazendo a sua parte, incluindo ajudar os outros com certas atitudes bem-aventuranças, para não trazer adverso consequências sobre si mesmo e outros. A chave para a oração é acreditar que um poder superior criou e supervisiona o universo. Isso é muitas vezes chamado fé. Você já ouviu falar que devemos orar em todos os momentos ou orar sem cessar? Uma maneira de fazer isso é para glorificar a sua divindade, pelo o seu trabalho, por sua existência, a sua vida, e sempre com uma atitude de ação de graças e ser uma bênção para outros. Algumas pessoas acabam a fechar a oração com uma palavra como amém ou dua, e alguns podem invocar o nome de uma autoridade, por exemplo, muitas. Os cristãos dizem em nome de Jesus, amém. Não importa quando e onde você orar. Para quem e como você orar são coisas que mais importam. Deus é como seu melhor amigo, assim, falar com Ele como você fala com um amigo e abençoe Ele e os outros, mas não maldição, ou mentir para Deus. Sempre. Quando você está orando, a sua concentração deve ser apenas para o seu Deus, nada mais. Limpe sua mente e lembre-se: Deus é observando você. Google Translate for Business Translator Toolkit Website Translator Global Market Finder